Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo hoje está o Marcos Carvalho Lopes. Estou aqui ainda. Hoje recebemos no nosso programa um convidado. É o primeiro convidado do Filosofia Pop. É o músico e professor de história, o Diego de Moraes. Olá, Diego. Olá, tudo bem, Murilo? Joia, Marcos, tudo bem? Esse é o nosso episódio número 4 e hoje nós vamos falar sobre música popular. Se você não conhece ainda o nosso site, você pode visitar o filosofiapop.com.br. Você deixa lá o seu comentário, que é muito importante pra gente, principalmente nesse começo, que a gente está começando agora o podcast, é muito importante ouvir dos nossos ouvintes o que eles estão achando, ter um feedback, né, ter um retorno, que é muito importante pra gente saber o que tem que melhorar, como é que tá o programa. E a gente também publica lá no nosso site os contatos para você encontrar a gente nas redes sociais e contato para e-mail também, para conseguir conversar mais com a gente de uma maneira mais próxima. E também para participar do sorteio de brindes. Que vai ter no futuro longínquo. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos e usar uma linguagem acessível. E a ideia é usar também referências culturais para aproximar mais a conversa da gente, da vida cotidiana da gente, né? A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai soltar um programa aqui para iniciar essas conversas com vocês. O papo de hoje da gente foi sobre música popular. E o que você achou do papo de hoje, Diego? Poxa, achei muito bacana, né? Até quando tiver outro bate-papo aí, né? Espero que tenha essa oportunidade. Muito bacana o site, inclusive tem muitos textos ali legais e tal. Parabéns mesmo aí pela iniciativa. Opa, valeu. E você, Marcos, o que você achou dessa conversa de hoje? Não, a gente vai chamar o Diego ainda para falar mais, não só sobre música, mas pro trabalho dele sobre a filosofia brasileira. Vai ter outra visita do Diego aqui, a gente vai falar mais. Acho que vai render mais coisa. É bacana. Legal. Acho que inclusive nessa conversa a gente foi muito para esse lado de filosofia brasileira, né? De como a música também está relacionada com isso, né? Com a filosofia no Brasil. Então vamos começar agora o nosso papo sobre música popular. Hoje estamos recebendo um músico e professor de história, Diego de Moraes. Fala um pouco aí pra galera aí de quem não te conhece ainda, Diego. Se apresenta aí pra galera. Bom, eu sou professor de história, né, na UEG, né, Universidade Estadual de Goiás de Juruaçu, que é um emprego que me permite desenvolver o meu trabalho, né? Lá é um emprego que eu faço, mas meu trabalho mesmo é a minha música. A minha música sou eu, né? Eu sou o que eu faço e tal. Atualmente, meu nome artístico, meu pseudônimo artístico, eu tenho adotado Diego Mascate. Então, se jogar lá na internet, no site, né, diegomascate.com.br, tem o meu disco novo, também Diego Mascate no Instagram, no Facebook tem a fanpage, no Twitter e etc, né, tal. O mascate é o vendedor andarilho, que passa por vários caminhos, né? Então eu vou levando várias coisas diferentes, atravessando caminhos, né? Tanto o rock, o punk rock, a música brasileira, a música caipira, etc. E até o clown, o palhaço, né? Eu cheguei a ser valorizado pela minha cara de palhaço. Interessante isso também, né? Olha só. Então é meio isso aí. E daí eu participo de alguns projetos, né? Além do Diego Mascate, que é o meu trabalho solo atual, também participo da banda Pode Ser, tem parcerias minhas com o Cleuber Garcês, e também sou o Valde Maza Jones, da dupla Valde e Redson, que eu tenho com o cello da banda Porcas Borboletas, né? E é isso. Beleza, muitos trabalhos aí na música, né? Falando isso, é bom que nossa conversa de hoje vai ser sobre música popular, né? E eu começo aí perguntando pra você, Diego, o que música popular tem a ver com filosofia? Tem tudo a ver com filosofia, né? Tudo a ver mesmo, né? Tipo, inclusive, muitos filósofos pensaram sobre música e a partir de música. Eu gosto muito daquela frase do Nietzsche, quando ele fala que sem a música, a vida não faria sentido. E, bom, isso é um tema muito amplo pra gente pensar, né? Principalmente no Brasil. O Brasil, pra gente pensar o Brasil, a música é uma coisa fundamental. O Marcos Napolitano, que é um historiador, ele tem um livro chamado História e Música, e ele fala isso, que a música no Brasil, ela é privilegiada, o Brasil é privilegiado pela sua riqueza musical, e a nossa música nos leva não apenas a ouvir música, mas pensar sobre música. E você, Marcos, o que você acha que tem assim de ligação? Eu acho que o Diego já disse praticamente tudo. Você, antigamente, lá na filosofia como socrática, como modo de vida, o filósofo vendia um modo de vida que os outros deviam copiar.
Hoje quem faz isso são os cantores, né? Então quando o Diego fala minha música sou eu, ele tá procurando, falando, eu tenho uma identidade aqui e eu tô sofrendo o mesmo dilema que o Nietzsche sofria, tipo, eu quero mostrar a minha identidade, mas não que os outros copiem essa identidade como padrão, né? É o grande dilema da filosofia contemporânea, da música contemporânea. Mas mais do que isso, nós não temos mais a ideia de um eu central, verdadeiro, né? Então a imagem do ser humano como uma caixa de percussão, que os sons batem nele e ele repercute esses sons que tocam a pessoa, é bem interessante. É como se a gente fosse uma imagem de um filósofo chamado Peter Sloterdijk, uma espécie de piano automático. A gente não sabe o que está tocando, mas está tocando o tempo todo. Sem isso a gente não existe. E a música tem muitos exemplos também dentro da música, de uso de filósofos, até na composição, né? O Diego também às vezes costuma pensar muito, pelo menos pelo que eu estava conversando com ele antes, a partir de filósofos também, né, Diego? Sim, no caso, quando eu escrevo uma música, muitas vezes ela pode ter sido inspirada em alguma leitura também, mas muito disso também vem de uma vivência. E mesmo quando eu não faço uma música biográfica, né? Porque quando você escreve uma letra, você está escrevendo um eu lírico ali, né? Às vezes não sou eu exatamente, não é o Diego exatamente, mas vem de uma vivência, de uma observação do mundo, coisas que eu vejo e que eu sinto a minha própria experiência no mundo e entendendo que as minhas leituras, elas fazem parte da minha experiência de mundo também, né? Então, sem dúvida, né? Algumas ideias que você lê de filósofos, às vezes pode entrar em letra de música também, ou pelo menos inspirar algumas canções, né, e tal. E no Brasil a gente vê isso muito claramente. O Raul Seixas trazia questões filosóficas na música dele, o Caetano, o Gil também, tem muitas ideias filosóficas e tal. E tem um filósofo, inclusive até é interessante estar nessa conversa agora, porque eu estou num momento da minha vida atual que eu estou elaborando um show em homenagem a Noel Rosa. E a ideia do show é se chamar O Filósofo do Samba. E eu estou selecionando algumas músicas, estou inclusive escrevendo um artigo, né, que a minha ideia é pensar como que temas filosóficos apareciam na música do Noel. Inclusive a própria música Filosofia e a música Positivismo também. Eu acho que até agora, pelo que eu vi, o Noel acho que foi um dos únicos caras que viu poesia no Augusto Conte. Né? Na música O Positivismo, ele... É verdade. E daí depois o Jardim Macalé gravou essa música no disco dele, no CD chamado Amor, Ordem e Progresso, em que o Jardim Macalé fez uma campanha para que no Brasil a gente colocasse o amor na bandeira brasileira, porque os republicanos ali, né, de 1889, eles tiraram, né, a palavra amor. E a filosofia do Conte era amor, ordem e progresso. Então talvez ter tirado o amor pode ter custado um preço pro Brasil tirar o amor da bandeira, né? E o Jardim Macalé fez essa campanha para colocar o amor na bandeira. E eu tive a felicidade, inclusive, de tocar com o Jardim Macalé até. E para quem nunca não viu isso, tem no YouTube. Coloca assim, Diego Mascate, Jardim Macalé, eu cantando com ele ali a música Soluço. Bacana. O Marcos também tem trabalho que liga filosofia com música também, né? Que escreveu, inclusive, um livro, né, sobre a Legião Urbana. Escrevi também sobre tem um artigo que acabou de sair no livro Samba e Filosofia, e o mote é o Noel Rosa também. Eu peguei algumas coisas do Noel Rosa, principalmente essa música Filosofia também. Mas a autoimagem dele como filósofo do samba é muito bacana. E eu peguei justamente mostrando assim, lá na Grécia Antiga tinha na comédia as figuras da soberba e da ironia, né? O Aristófanes usava essas imagens, Platão utilizou essas imagens dentro da caracterização dele do sofista e do filósofo, né? O sofista é aquele que quer parecer que sabe, mas não sabe. O filósofo seria o contrário. Eu acho que o Noel Rosa brinca bastante com essa questão da imagem, uma imagem elitizada do saber, né? E ele consegue se colocar, eu acho que ele consegue construir uma soberba ironia. A música tem essa possibilidade de construir outras possibilidades, né? Eu acho que aí o samba teve esse caráter de autoconstrução da imagem do brasileiro e da imagem do pensamento também. É porque aqui no Brasil a gente tem muito pouca tradição de escrever filosofia, o filósofo mesmo, como se encontra na Europa, parece, né? Sobre essa questão, né, da discussão sobre a filosofia e até a falta de filosofia, de um exercício filosófico mesmo no Brasil, né, particularmente na academia.
Inclusive, dentro da universidade, né, na UFG, eu fiz uma pesquisa sobre um filósofo brasileiro e dentro da minha pesquisa, ela leva uma crítica, né, e uma análise crítica da própria universidade hoje e tal. Esse filósofo chama Álvaro Vieira Pinto. Ele é desconhecido na universidade até, ele foi professor do Paulo Freire até, o Paulo Freire chamava ele de mestre brasileiro, tanto que quando teve o golpe de 64, ele foi exilado depois, ele foi para o Chile, ele foi para o exílio, um pouco por ajuda do Paulo Freire para ele ir trabalhar lá e tal. E ele volta para o Brasil e produziu um trabalho solitário, né? Aqui no Brasil também depois do exílio. Mas a minha pesquisa, eu discuti a obra dele produzida no ISEB. O ISEB era o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que foi fundado em 56 e foi destruído em 64. Então foi fundado ali dentro da questão do nacional desenvolvimentismo. E o ISEB era uma instituição que tinha por função pensar o Brasil, pensar o desenvolvimento brasileiro e tal, né? O debate da época estava muito relacionado à discussão do subdesenvolvimento, que era um termo muito usado na época, e que era preciso desenvolver o Brasil, né, dentro do contexto do capitalismo mundial, etc. E esse filósofo, o Álvaro Vieira Pinto, ele era um médico e ele tinha feito uma tese na Sorbonne e voltou, uma tese inclusive sobre Platão, era um poliglota, e ele volta como um erudito, muito respeitado, né, no Rio de Janeiro, e ele é convidado para participar do ISEB. E no ISEB ele é meio que obrigado, pela própria orientação da instituição, a pensar o Brasil. E daí ele começa a se voltar para as questões do Brasil, né, tal, e ele começa a falar isso, que muitas vezes, na obra dele maior de 1960, chama Consciência e Realidade Nacional, é um livro de 1000 páginas, são duas partes, né? Tem a primeira parte que chama Consciência Ingênua, em que ele fala da consciência que não se vê situada e que muitas vezes a elite tem esse tipo de consciência e tal. E no segundo volume ele tem a consciência crítica, a consciência em crise, né, que está sempre procurando se refletir e sabe que as suas verdades elas não são absolutas, mas elas pertencem a uma circunstância histórica, nacional, social, etc. Né? E ele produziu essa obra, e engraçado que no volume da Consciência Ingênua tem um capítulo chamado Pedantismo, um ensaio grande sobre o pedantismo. E ele fala que o pedantismo é a manifestação da consciência ingênua nos países subdesenvolvidos, nos países colonizados. Nesses países que foram colonizados economicamente, socialmente e tal, no meio acadêmico e erudito, também tem uma colonização, e é por isso que muitas vezes esses intelectuais preferem citar os autores de fora e falar do que vem de fora, do que enfrentar as suas questões, né, reais da sua sociedade. Ele fala até, tipo assim, é o tipo de intelectual que fala difícil, para o povo não entender, né? Ele fala não para ser entendido, mas para ser aplaudido. Era o caso que tinha na época dos Anéis de Doutor, né? O cara usava um anel do doutor para sair exibindo. Engraçado até lembrar do anel do doutor, o Assis Valente ironiza o anel de doutor, né? No samba dele agora. Bom, enfim, o Assis Valente, que é um cara que eu sou fã, ironiza o anel de doutor. Você falando do pedantismo, falando que na academia, na filosofia aqui no Brasil preferem ficar falando dos autores estrangeiros e tal, isso também eu acho que leva um pouco ao cara que quer falar, pensar o Brasil ou pensar o mundo e se comunicar com o público a partir disso, ele acaba fugindo, acaba tendo que sair para a literatura ou para a música, né, no Brasil. E acaba que grande parte dessa construção de pensamento brasileiro vai para isso, né, para a literatura e para a música, para as artes em geral, né? Sim, é interessante você falar isso, que até que o Paulo Leminski, inclusive tem uma citação dele que ele fala assim que o homem só pode ser filósofo porque ele é músico, uma ideia nesse sentido. E o Paulo Leminski, inclusive, tem um ensaio dele, um livro de cartas do Paulo Leminski, chama Envie-me um Dicionário, para um amigo dele, o Regis Bonvitino, acho que esse é o nome. Ele tem uma parte lá que ele faz uma crítica aos poetas concretos, que a poesia concreta ficou tão teórica, tão acadêmica e tal, de uma discussão, né, de um panteão poético, um pai Deus, uma coisa assim. E dele fala assim, o Paulo Leminski fala assim que, como diz o Roberto Carlos, naquela música, de que vale tudo isso se você não está aqui. E o Paulo Leminski completa na carta: o você é o outro, né? É o interlocutor, é o diálogo, né? Ou seja, de que vale tudo isso, de que vale tanta teoria, tanta coisa, se você não está aqui, se a gente não chega no você, no outro. E a música tem essa capacidade de chegar nas pessoas, né? E tal, né? Então, essa é uma coisa interessante, como que no Brasil, né? Muitos, inclusive,
intelectuais foram para música, foram fazer letra de música, e esse era um tema que eu discutia num projeto que chamava Projeto Massate Poesia e Música, que eu ganhei uma bolsa de circulação da Funarte em 2011, em que eu fui por algumas cidades discutindo a questão entre a poesia e a música, né? E eu passei por algumas cidades, Itaberaí, cidade de Goiás e tal, e eu tinha que escolher uma cidade fora da minha região, e eu escolhi Teresina, no Piauí, terra do Torquato Neto, que era um grande poeta e que também fez letra de música. Alguns intelectuais falam que letra de música não é poesia, e alguns músicos também falam isso. O próprio Chico Buarque fala, inclusive, que a letra dele ele é um letrista, né? Ele não é um poeta, porque entre outras questões, né? Porque o letrista ele está preocupado também com a sonoridade da palavra, a palavra na melodia, né? E não só a palavra escrita, né? O significado da palavra apenas, mas também o som da palavra. Inclusive, a gente pode pegar algumas músicas do Tim Maia, por exemplo, que são maravilhosas, mas você escuta, é primavera, te amo, aquilo é gigante, é maravilhoso, mas se você for ler aquilo não é exatamente, né, não tem uma força poética tão grande quanto a palavra cantada, né? Mas eu acho bem interessante o que você disse sobre o Álvaro Vieira Pinto, porque eu não conheço o autor. Geralmente quem tem formação em filosofia no Brasil não estuda filósofos brasileiros. Até pressupõe que não existe nenhum filósofo brasileiro, né? Assim como não existe filósofo na África, não existe filósofo, só existe filósofo na Europa e nos Estados Unidos talvez, né? Sim, filósofo... sim. E sobre isso, até você falando em África, inclusive, há quem compare o pensamento do Álvaro Vieira Pinto. George Hawkes é um autor que estudou ele também, e que tem uma parte lá que ele faz uma comparação do Álvaro Vieira Pinto, o nacionalismo terceiro-mundista do Vieira Pinto, semelhante ao do Franz Fanon, que é um filósofo africano. É interessante isso. Ou seja, uma babaquice aquilo que o Heidegger fala, né? De que só pode se filosofar em alemão ou grego, né? Bobeira, né? Eu tava até brincando agora, eu comentando com o Murilo, que eu tava brincando assim de ligar um aparelho contemporâneo, uma tecnologia com um filósofo, né? Para brincar com o que mudava o conceito dele. É que na hora que você falou assim, a tecnologia e o conceito, eu lembrei que tem um último livro que foi lançado do Vieira Pinto, chama O Conceito de Tecnologia. Inclusive, ele discutindo com as ideias heideggerianas até, né? É um volume, são mais de 1000 páginas também, são 2 volumes, né? No primeiro volume, ele chega a entrar na questão da cibernética e numa discussão de técnica e tal, né? Inclusive lendo o livro, até me lembra um pouco o Álvaro Vieira Pinto, por exemplo, ele faz uma crítica da ideia de uma revolução tecnológica, porque muitas vezes a revolução industrial, como ela foi colocada pela burguesia, parece que foi o capitalismo que promoveu aquilo. E não, e na realidade todo o desenvolvimento tecnológico ele vem de um processo de toda a humanidade, etc., né, um processo milenário e tal. A gente pode fazer uma ligação disso com aquela imagem do 2001, o filme lá do Kubrick, né? Quando aquele primata lá joga o osso e depois já vai lá pra espaçonave, sabe aquela cena? É mais ou menos isso. Então, de alguma maneira, se relaciona, né? Os nossos antepassados primatas, né? O que foi sendo desenvolvido ali com todo o processo tecnológico de hoje, né? Então, o Vieira Pinto, ele também tem uma interpretação sobre a tecnologia e esses 2 volumes, né? Chama o Conceito de Tecnologia, tem o volume 1 e o volume 2, que foi lançado recentemente. Ei, Marcos, sobre essa coisa de ter uma filosofia em outros lugares que não seja na Europa, de ter uma filosofia brasileira e na África, também é importante, acho que até dialoga um pouco com o trabalho que você está fazendo e com o tema do programa agora, que você está com um projeto sobre envolvendo rap com o pessoal da África também, né? Que legal. Eu vou voltar um pouco, depois a gente fala disso que eu tenho um projeto do hip hop, mas vamos falar um pouquinho do Noel Rosa de novo, porque quando você colocou aquela imagem da consciência ingênua, aí fiquei lembrando do Noel em filosofia, caracterizando a burguesia, aqueles que têm poder, a aristocracia que fica oprimindo ele, né? E eu fiquei pensando nessa consciência ingênua, essas pessoas que acham que vão me dominar têm uma consciência ingênua, e ele, como um filósofo do samba, ele consegue fugir desse pedantismo, né? Eu acho isso muito com ironia. Eu acho que talvez isso se encaixe. Você acha que se encaixa também? Nossa, é muito interessante isso, e até mesmo em Último Desejo, que foi talvez a última música que ele escreveu, né, já no leito de morte, para Ceci, que foi a grande musa dele, uma das grandes, né, e daí ele fala, né, tipo assim, perto de você me calo,
tudo penso, nada falo. Eu acho esse verso maravilhoso. Perto de você me calo, tudo penso, nada falo. Tenho medo de chorar, nunca mais quero seu beijo, mas meu último desejo você não pode me negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. As pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu bar é o botequim, que eu arruinei a sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Enfim, essa música é uma obra-prima, né? Brilhante, fabulosa, né, tal. A primeira parte, né, ele lembra do amor. Na segunda parte, ele volta à preocupação com a sociedade, né? Ele também tem, ele coloca esse conflito e ele fala: para meus amigos, você fala que eu fui legal, para os meus inimigos, você pode falar que eu sou um desgraçado, né? Na letra também entra essa ironia que nem você falou, e o Noel tem muito isso em vários momentos da letra dele, né? Eu ouvi algumas músicas suas, eu ouvi principalmente estava no site, eu baixei os álbuns aqui, não deu pra ouvir ainda, e me parece que você também brinca com essa situação de que todo mundo tem que ser original, e qual a relação que tem que ter com a sociedade. Para um historiador isso deve ser um tema e tanto, né? Porque geralmente o historiador contextualiza qualquer pessoa e ela vira parte da sociedade. O artista tem que ter um apelo da autenticidade na música popular. A autenticidade que é uma coisa bem diferente, né? Não é você inventar algo totalmente novo. O que você acha desse tema da autenticidade em relação com a sociedade? Fala aí da sua experiência. Essa coisa do novo e da autenticidade e tal, né? E essa busca, eu, por exemplo, eu sempre estou em tensão, assim, comigo mesmo, né? Em busca. Eu acho que, assim, que o artista é o criador, assim, ele busca, né, da dor dele criar algo também, né? Ou um fingidor, como diz o Fernando Pessoa sobre o poeta e tal, né? Sobre essa questão, eu gosto também, voltando até o Leminski de novo, tem um poema dele que, inclusive, o Itamar Assumpção cita esse poema no início da música Prezadíssimos Ouvintes. O poema do Leminski fala assim: o novo não me choca mais, nada de novo sob o sol. O que existe é o mesmo ovo chocando o mesmo novo. Tem uma entrevista que eu dei pro programa Raízes, tem no YouTube essa entrevista inteira, e na hora que eu citei isso, até o Edivaldo Lourenço, que é um poeta daqui de Goiânia, né, tal, que ganhou o prêmio Jabuti e tudo, ele estava entrevistando, ele fala: nossa, Diego, mas é engraçado que nesse poema tem um verso, nada de novo sob o sol, que é lá do Eclesiastes, né? Nem esses versos do Leminski são tão novos assim, né, e tal. Então tem esse conflito, né, da busca do novo, né, da criação, a gema do novo, como diz o Walter Franco na música dele e tal. Mas também tem aqueles outros grupos. Eu achei legal você falar da autenticidade, porque tem aqueles que buscam, particularmente as vanguardas, buscam inovar na estética, mas também tem aqueles da tradição, aqueles músicos da tradição popular, né? Então, que buscam, no caso, manter viva uma tradição também. Mas para manter viva essa tradição, é preciso ser autêntico também, mesmo levando adiante essa tradição, né? Uma coisa, por exemplo, é um João Gilberto que criou um estilo e fez toda a obra dele dentro daquele estilo que ele próprio inventou. Outra coisa é um artista fake, né? Que às vezes soa como pastiche ou imitação. Ou mesmo aquele que faz o pastiche de uma maneira irônica, como em alguns momentos da minha música eu faço isso, e eu acho que, por exemplo, que os Mutantes também faziam isso em alguns momentos, né? De uma maneira irônica, eles brincavam com outros estilos, tal. Inclusive no próprio 2001, que é uma parceria da Rita Lee com o Tom Zé. Tom Zé fala que a Rita Lee foi genial ali quando ela pegou a letra, que é uma letra futurista, e mistura a música caipira com o rock. O Tom Zé fala que aquilo ali, a Rita Lee teve a inteligência do Kubrick, inclusive, lá no 2001, no espaço, porque quando entra o espaçonave lá, no filme, entra um som de uma música clássica, que é a música caipira da Europa, né? Aquela música clássica que entra ali. Então, no futuro, né? O passado e tal. E eu tenho pensado muito, inclusive, nos versos do Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Inclusive, vendo os fascistas agora novamente nas ruas, né? Eu vejo que o Brasil a gente vê repetir a novela, né? Muitas vezes e tal. O filme é rebobinado. E eu acho que isso também tem a ver com a frase do Marx, com os versos do Marx, que eu acho brilhantes, quando ele fala lá no 18 Brumário, que ele fala assim, tipo, a história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. Tinha coisa que você me falou, que depois que eu pensei aqui, e eu acho que quando eu fui falando aqui, eu não terminei de falar. Você falou de uma música até, eu acho que você talvez tenha ouvido a música Amigo, que é uma música que a faixa título do disco de 2010, que eu lancei como Diego e o Sindicato,
o disco chama Parte de Nós. E tem a ideia de que aquele disco é parte de nós, ele é um pedaço da gente, mas está partindo de nós também, ele sai da gente, né? Ele é da gente que ele saiu. E eu escrevi essa música, inclusive, amigo, ela chegou a ser comentada pelo The Guardian na Inglaterra e tal, né? Fizeram saiu pela internet, chegou até na Índia e no The Guardian particularmente. Essa música Amigo, é até engraçado que dentro dela tem um conceito do próprio Marx, o conceito do indivíduo social, que o Marx escreveu no Paracrítica à Economia Política. Ali ele fala disso, do indivíduo social. Ou seja, a sociedade cria uma certa ideia de indivíduo, né? Se você estudar outros povos indígenas ou tribos africanas, você vê que a ideia do eu e do indivíduo que surge num determinado momento histórico, com o desenvolvimento do capitalismo e da modernidade, tudo, você vê que isso também é um processo histórico, né? Outros povos não se viam dessa maneira como a gente se vê, essa separação do público e do privado e do individual, da vida privada, do indivíduo, do eu, né, e tal. E isso aparece na minha música, nesse tipo de conflito também. Eu acho que também tem uma coisa que hoje a tecnologia modifica muito, no caso da música, que é essa possibilidade de distribuição que antes era muito centralizada em alguns agentes ali que distribuíam a música, que era praticamente a única oportunidade que você tinha de ser conhecido fora do seu quintal. Eu quero também perguntar nesse caminho, depois eu completo sua pergunta também. Vamos metralhá-la com perguntas. E hoje a internet possibilita, ao mesmo tempo que possibilita que você chegue a qualquer lugar do mundo, ela também cria uma concorrência muito grande, porque multiplica muito as vozes, né, na internet. Ficou silêncio agora. Um silêncio de morte, né? Aplausos em vaias, né? Como falou deixa eu completar a pergunta junto com essa, porque eu acho que tem tudo a ver. Antigamente você podia fazer uma divisão bem fácil entre aquelas pessoas que assistiam a performance do artista e seguiam o artista através da performance, que viam o cara tocar ao vivo, os fãs, por exemplo, do punk lá na Inglaterra, ou que iam no show de punk, daqueles que escutavam longe, escutavam somente a gravação. Quem consome a gravação do artista muitas vezes não estava ligado ao ambiente em que ele vivia, as ideias que o artista propagava. É muito fácil você ter uma pessoa que só escuta música no interior, que nunca viu um show ao vivo, e misturar artistas que são totalmente contrários em suas ideias para aqueles que são fãs e vivenciam as performances. Eu acho que a internet acabou diluindo essa divisão, assim. Eu acho que a pergunta do Murilo também aponta nessa direção, né? Você acha que a aproximação entre performance e gravação, algo assim, dá para ter fãs que entendem suas ideias em lugares muito longínquos? Não sei. Bom, nossa, foi uma metralhadora de questões, né, que vocês lançaram. Bom, sobre a questão da performance, da gravação, eu acho que são obras artísticas diferentes até. Elas podem ser semelhantes, mas são diferentes. Eu me lembro assim que uma vez eu vi uma entrevista com o Mick Jagger, em que ele fala assim que ele detesta fazer um show em que a plateia fala, nos entretenha. Então, se você quer só ouvir o disco perfeito no show, então fica em casa, né? Não precisa ir no show, né, e tal. E ao mesmo tempo que na gravação, no estúdio, o próprio estúdio, as tecnologias, né, do próprio estúdio, não só dos instrumentos, mas o recurso que os estúdios te oferecem, podem fazer você produzir obras fabulosas, né, que também não serão executadas daquela maneira exatamente no show. Tem um disco, por exemplo, do Júpiter Maçã, Júpiter Apple, que eu adoro, que chama Re-Civilization, e que tem coisas ali fabulosas que ele faz de efeitos dentro do estúdio, que ele no show ele não faz daquela maneira, né? Então o show, eu acho que tem uma outra questão da performance e tal. Uma vez um amigo meu, o Vitor Hugo até, ele fez o mestrado dele sobre o Torquato Neto, inclusive na UFG, e uma vez ele falou uma coisa que eu achei interessante. A gente estava conversando sobre a questão do Walter Benjamin, que eu adoro, inclusive até cito, o Walter Benjamin está na epígrafe da minha dissertação de mestrado. Ele falava daquela questão, daquele livro do Benjamin, da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, que tem tudo a ver, né, com isso que a gente está falando. Eu imagino que se o Walter Benjamin estivesse vivo hoje, ele estaria investigando e pensando sobre essas coisas todas, né, que a gente está falando agora sobre a música hoje. E daí, lá, ele fala da questão da aura, né, que a reprodução das imagens e tal, tirava, no caso, uma certa aura que as obras de arte tinham e tal. E daí um amigo falava assim que talvez o show ainda tem uma aura, né? Que é a ideia do estar ali. Eu estava lá no show. E a gente fica pensando, por exemplo, que gente que, quando o Bob Dylan, por exemplo, sai em turnê,
pessoas saem viajando, acompanhando ele, né? Porque querem estar ali, porque cada show vai ser uma novidade, né? Ele vai ter outra coisa, vai ter outra interação com o público e tal. E também fazem isso com o Roberto Carlos também, né? O Roberto Carlos estava agora, né, em Las Vegas, né? E tem gente do Brasil que vai lá assisti-lo, né? E tal. Os fãs vão acompanhando o artista porque querem estar ali. As pessoas viajam. O povo foi agora para Brasília para ver o Kiss, porque queria estar ali naquele momento, né? E tal. Então, eu acho que tem um pouco essa questão, né? A diferença da performance, da gravação. Inclusive, talvez a gente for pensar, tem bandas hoje que, pela própria tecnologia, no estúdio são maravilhosas e que no show não é tão bom assim. E eu acho muito bom, assim, quando a pessoa vai ver um show meu e fala, nossa, eu gostei mais do show do que da gravação. Eu falei, nossa, que bacana, que legal. Porque as bandas que eu gosto, The Who, por exemplo, a informação, o que a gente vê é um pouco isso, né? Que o show do The Who era uma coisa fabulosa, né? Era uma coisa fabulosa. Então, às vezes, no show, era uma outra. Um estar ali, um estar presente, né? Uma outra interação e uma coisa muito visceral. E você falar, por exemplo, a gente pensar os shows do Nirvana, por exemplo, você citar o punk, né? O punk de particularmente ali a partir de 1977, todo o cenário do it yourself, o punk é fundamental na minha maneira de pensar a música e de me pensar na música também. A ideia do faça você mesmo, do it yourself, foi o que me incentivou muito a levar adiante as minhas ideias e tal. Inicialmente eu era baterista, né? De bandas que tinha influência do punk e tal. E depois eu fui me informando pelo folk e outras coisas e tudo, e a música brasileira inclusive, né? E fui perdendo a vergonha na cara e assumi essa coisa do faça você mesmo, que é uma mensagem que tem a ver, inclusive, com anarquismo, tem a ver com a autogestão, com coisas, né, que com várias ideias nesse sentido e tal. Uma vez o Rogério Skylab, ele falou uma coisa sobre o punk que eu achei interessante. Ele fala que o punk tem a ver com estar aqui e agora, fincado no real, né? No momento em que o rock, muitas vezes o rock progressivo, inclusive, estava viajando nas suas viagens de LSD e tudo, e entrando em mundos mitológicos e tal, o punk coloca em questão novamente as questões sociais. Quando os Sex Pistols gritavam God Save the Queen, ou quando os Ramones gritavam, né, as suas questões, ou quando Dead Kennedys, o próprio nome da banda, né, Dead Kennedys, é como se no Brasil a gente fizesse uma banda chamada Fernanda Montenegro Esquartejada, né, porque o Kennedy é uma coisa idolatrada nos Estados Unidos, né, e o nome Dead Kennedys era muito provocador, e tinha muitas questões provocativas dentro do punk, dentro do Dead Kennedys. Me lembrei que agora, por exemplo, aquela música dele, Holiday em Camboja, né, imagina passar as férias lá no Camboja. Então acho que tem muito isso e tal. Acabei fazendo essa digressão, né, em relação ao punk, essas coisas todas, mas eu queria fazer um comentário ainda em relação à internet. A gente vive um momento, né, que as pessoas elas podem gravar as coisas em casa, jogar na internet e tal. Por exemplo, o que aconteceu com Bulgarins, foi uma banda, por exemplo, que gravou de uma maneira inclusive caseira o primeiro disco, lo-fi, jogou na internet e daí de repente uma gravadora dos Estados Unidos descobriu e lançou eles em vinil. E aí eles fizeram uma turnê internacional que não tem nenhuma outra banda, nem mesmo do pop rock nacional, que fez uma turnê fora do Brasil, daquele tamanho que o Bulgarins fez. Mas aí eu queria colocar outra questão. Será que a internet está realmente democratizando a música e o acesso? Essa é uma questão que eu tenho me enfrentado comigo mesmo, assim, achando também que a gente está num momento muito ruim por outros aspectos da cultura no Brasil. E aí eu me lembro de uma música do Itamar Assumpção, a música chama Cultura Lira Paulistana, em que o Itamar fala assim que a ditadura pulou fora da política e grudou na cultura. Apesar da gente ter um momento da internet de muito acesso à informação e tudo, no entanto, existe uma ditadura do capital em que a mídia ainda tem uma influência muito grande, né, em muitas pessoas, né, existe uma indústria muito grande, né, tal, e que não permite que às vezes as pessoas conheçam bandas que estão produzindo, como por exemplo Cidadão Instigado, que é uma das minhas bandas favoritas, como por exemplo o próprio Bulgarins. Outro dia eu vi uma entrevista com o Bank, do Bulgarins, e eu acho ele um cara esclarecido, ele não é um cara deslumbrado com o que aconteceu com o Bulgarins, e ele falava na entrevista, inclusive pro Popular, ele falava que o cenário independente ainda não é sustentável, que a banda tá tocando e tudo e tal, mas tem muita gente em Goiânia que nunca ouviu falar deles e que nem sabe, e muita gente não vai chegar o som deles, né, e tal. Então, é uma coisa interessante isso a se pensar, né. Eu diria que eu tô num momento de conflito da minha cabeça, assim, que eu tô achando, assim, que eu tô 50% tropicalista e 50% adorniano. O que eu quero dizer com isso? Porque eu acho interessante o que o tropicalismo colocou, da mistura, inclusive de se beber do pop
e do erudito e da tradição e de tudo, a entrar na televisão, inclusive, né, como Caetano tal fez e tal. Ou seja, no trocalismo não tem um preconceito com o popular, com o popularesco, inclusive, com o chacrinha, inclusive. Os intelectuais não gostavam do chacrinha. Os tropicalistas não. O chacrinha, o velho guerreiro, aquele abraço. O Gil cita o chacrinha no aquele abraço. Então o tropicalismo, né, tinha essa abertura ao pop, à cultura pop em geral. Eu esteticamente me interessa um pouco muito isso, né, essa abertura ao pop. Inclusive no meu CD tem uma música chamada Ornitorrinco, em que no final da música eu coloquei uma citação do Maurício Pereira, que é do documentário Os Mulheres Negras. O Maurício Pereira ele tinha essa banda, né, com o André Bujanra. O Maurício Pereira fala que tudo é música boa e tudo é influência, ponto final. Eu também acho que tudo é música boa no sentido que todos os estilos musicais são legais, os ritmos são legais. O arrocha é um ritmo da bateria legal, tal. Mas voltando à minha fala, né, do 50% tropicalista e 50% adorniano, eu acho que ainda é importante se fazer hoje a crítica da indústria cultural, sim. Como que isso tem oprimido a mente das pessoas, e as pessoas não estão tendo acesso a muita coisa, né, e tal. Então eu acho que é preciso fazer a crítica da indústria cultural, e também agora fazendo o link ao Debord lá a sociedade do espetáculo, né, que a gente vive um momento também que eu não sei se a gente está caminhando, né, realmente para uma sociedade democrática, porque se as pessoas não têm educação, não têm informação, ou não têm mecanismos críticos para poder fazer a crítica da própria informação deturpada que às vezes se chega, ou não ter esse espírito da pesquisa, né? Porque a internet está aí, tá aberto, tem 1 milhão de coisas, uma possibilidade, mas a pessoa às vezes vai ficar usando a internet só para ver o Luan Santana, para ver aquelas bandas que são propagadas por um esquema muito bem articulado, né, para que aquilo domine, né, e o hype domine, e não a diversidade. Eu fico pensando nisso, sabe, eu acho que na realidade a gente está num momento muito complicado do Brasil e do mundo, para falar a verdade, né, em relação a essas coisas todas, apesar da gente ter a possibilidade que a internet nos abre. No entanto, eu acho que a gente também existem os interesses dos conglomerados, das corporações que têm dominado o mercado e as produções estéticas, e eu acho que estética também é política. Vamos passar com umas considerações finais aqui sobre essa primeira parte, para a gente depois partir para as indicações. Marcos, assim, o que você tem mais interessante para a gente fechar assim, o assunto? Eu queria voltar nessa relação entre e até nessa defesa da indústria da crítica da indústria cultural, que fica muito presente para alguém que tem uma formação em história no Brasil, etc., que acaba tendo as referências bem de Marx e todo um grupo de esquerda, Walter Benjamin, etc. Mas quando a gente fala nessa distância entre quem assiste a performance e acompanha as ideias do artista e aquele que simplesmente ouve o áudio em casa, eu acho interessante que muitas vezes existe um gap muito grande, um espaço muito grande entre esses dois mundos. Vamos colocar assim, entre o mundo de quem está tentando ouvir a música de uma forma cognitiva, tipo Tom Zé, né? Tom Zé diz que faz música para pensar, e aquele que está fazendo música para entretenimento, né? E um cara como o Humberto Gessinger, quando ele começou, ele falava que queria fazer música existencialista para pensar como a Legião Urbana. Ele não queria fazer música para entretenimento como o Lulu Santos. E aos poucos, dentro do jogo do mercado, ele descobriu que não tinha muito jeito de fugir desse jogo. Então, o papo é pop. No final das contas, nós somos consumidos mesmo. Eu não sei se você se preocupa com essa distinção, essa distinção essa distância entre aquilo que você pensa, suas referências, e aquilo que o público consome, aquilo que eles interpretam do que você faz. Me parece que uma postura irônica em relação a isso transparece nas suas músicas, principalmente quando você relaciona as músicas aos clipes, a forma como de estranhamento que você procura produzir. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa diferença de recepção. Sim, inclusive eu acho que essa diferença, né, entre o pensamento gerado dentro da própria obra e como que às vezes aquilo é consumido e como às vezes, inclusive às vezes aquilo é deturpado muitas vezes, né, ou interpretado de outra maneira, né, o que é uma coisa normal, para falar a verdade, porque o que é publicar, né? Publicar é tornar público.
né? Eu gosto, por exemplo, do livro do Humberto Eco, Obra Aberta, que de alguma maneira a obra de arte ela tem é algo aberto também. Você lança uma coisa e o público pode receber aquilo de diversas formas, né, e tal. Inclusive, eu acho que sobre isso foi uma aflição, tal, imagino, para os Beatles, né? Porque ali na Beatlemania, eles começaram a perceber, por exemplo, o John Lennon fala isso claramente, né, que eles iam fazer shows, inclusive na época o som não era tão bom, né, o equipamento de som não chegava o som para o público e aquela multidão lá para vê-los, e eles eram apenas formiguinhas no palco, assim, as pessoas não estavam entendendo o que eles estavam falando e tal, né, e etc. E isso é interessante quando no Sgt. Peppers, o LP, ele tem palmas ali e tal, porque a partir dali o disco é o show dos Beatles, né? Então tem as palmas ali, porque é o disco que tá indo agora, que agora a gente não vai fazer mais show, a gente vai fazer disco, vamos gravar nossas ideias e tal, e as pessoas escutam isso. A gente não quer mais ser um bonequinho, um fantoche da indústria cultural. Eu sou muito fã dos Beatles, inclusive por essa postura, né, que o John Lennon fez dentro da própria indústria cultural, de fazer a crítica disso, o John Lennon e todos eles também, né? Mas eu acho que o John Lennon com um viés mais crítico, né? Que a própria carreira solo dele levou adiante isso, essas críticas, né? Contundentes à política, inclusive à religião, né? Imagine um mundo sem religião. Deus é um conceito pelo qual nós medimos a nossa dor. The dream is over. Então acho interessante o John Lennon, ele é um cara que ele colocava isso, né? E os Beatles preferiram parar de fazer show e fazer só o disco mesmo e tal. Hoje, no caso, eu sou um cara que eu adoro fazer show, sim. Ontem mesmo eu fiz um show aqui no Teatro do Sesc, em Goiânia. Foi muito bacana, até porque o show você tem um espaço ali para poder falar coisas entre as músicas e tal. Né? Inclusive, eu tenho que ensaiar isso para poder não falar muito, né? Porque senão vira um show de causa, né? então eu calculo assim, tipo, nessa hora que eu falo acabando. Aqui a gente toca na sequência, nessa hora eu paro, falo uma frase e tal, depois a gente volta a tocar, né? Então no show, né, a gente tem essa intervenção também. Engraçado você ter citado a Legião Urbana, e eu acho que de alguma maneira a gente pode fazer um link dessa postura que os Beatles tiveram com a postura que a Legião Urbana tinha, inclusive. Eu diria no sentido assim, que a Legião era Urbana que não ficava fazendo muito show. As turnês da Legião eram pequenas, eles faziam poucos shows e tal. Lógico que também tinha a questão do Renato Russo ter problema com o alcoolismo e tal, e durante os shows ele era um problema e tal, e o Renato Russo inclusive falava que era pesado para ele ficar cantando aquelas músicas, né, sabe, era uma coisa que mexia muito com ele e tal, então não era tão fácil assim, porque não era apenas entretenimento, né, também tinha uma coisa existencial muito forte, né, e tal, quando ele, sabe, há tempos, olha isso, disseste que se tua voz tivesse a força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. Isso para mim é muito poético, mesmo sendo uma letra de canção popular, né, e tal. E o Renato Russo, ele teve uma postura muito forte, tanto que no fim da vida, eles não iam mais em Faustão, e Gugu e tudo. A banda Legião Urbana, se bem que uma vez o Herbert Viana disse que não é Legião Urbana, era religião urbana, né, e o Renato Russo grilou com isso, falou, não é religião, é só uma banda. E ele grilava um pouco essa coisa de colocar ele como Messias. E tinha essa outra questão, né, do cara virar de repente um Messias e tudo. Se bem que o que eu mais gosto do Renato Russo é exatamente o lado dele que não é o lado messiânico, mas é o lado de mostrar os problemas dele, os defeitos dele, né? Inclusive, eu acho isso legal, sabe? Eu acho que o artista tem um pouco essa função também, sabe? Eu, como artista, não quero ser talvez por isso que eu não sou tão fã do Criolo, por exemplo, sabe? Eu acho que o Brasil atualmente não tá precisando de pastor e de messias, tá precisando talvez de mais filósofos, de gente que pergunta, de gente que coloca em questão, sabe? E não de gente que vem trazer um sistema ético para doutrinar determinadas, porque já tá cheio disso no mercado, né? Você quer colocar mais alguma coisa para encerrar o papo aí, Diego? Alguma finalização pra gente já partir para as indicações ou você acha que já tá ok? Bom, é porque são tantas coisas aqui. Bom, não, só um comentário, que na realidade quando, perdão, é Marcos, né, o colega Marcos. Quando o Marcos falou assim que dentro da história, a leitura de esquerda no pensamento da história e tal, não, existe essas leituras, no entanto não é bem assim, porque inclusive a historiografia hoje, muitas vezes ela está muito reacionária, para falar a verdade. Inclusive na UFG, por exemplo, o Marx ele não é tão lido. Assim, pra você ter uma ideia, no meu curso, um dos únicos professores que liam realmente Marx, mesmo assim, que defendia, que levava essa questão da crítica ao capitalismo e tudo, foi o meu orientador, inclusive o João Alberto, ele tinha esse viés. Mas o que é mais dominante, por exemplo, é Weber, Foucault também, né?
muita leitura da chamada pós-modernidade também, né? E eles lá na UFG, eles gostam muito de discutir, em vez de discutir ideologia, eles gostam de discutir o quê? Identidade, representação, mentalidade, sabe? Memória. Então, o viés teórico, por exemplo, pelo menos aqui na UFG, o marxismo ele não é dominante lá dentro. Pelo contrário, é marginalizado. São poucos professores ali, que é o professor João Alberto, o professor Davi Maciel, o professor Nildo Viana também, né, agora na sociologia e tal, mas no geral, né, o pensamento o marxismo ele não é tão bem visto, né, e tal. Aí, detalhe, eu quero só completar mais uma coisa, porque às vezes, como eu sou citador no Marx e tal, pode ficar parecendo que eu sou marxista, né? Um aluno me perguntou, professor, o senhor é marxista? Eu falei pra ele, olha, eu sou um onanista. Ele, o quê? Eu falei, isso, onanista. Vai lá procurar lá na internet, lá, minha referência é essa, eu sou um onanista, o onanismo. O Marx é importante, né, pro meu pensamento, pra minha forma de entender a sociedade e tal, mas o Nietzsche também é importante, né? E a gente sabe que é bem diferente, né, a perspectiva do Nietzsche e a perspectiva do Marx. E não só esses dois, mas outros também, né? Que eu acho que é importante a gente não ter uma perspectiva que dogmática, né? Fechada apenas num viés, né? E tal. Nesse sentido, até gosto da frase do Raul, quando ele fala: não tem certo nem errado, todo mundo tem razão. E o ponto de vista é que é o ponto da questão. Então acho que é isso, a gente tem que sempre pensar os pontos de vista. Isso, inclusive, é uma questão hermenêutica até pra gente levar adiante. Mas é isso aí. Então, vamos partir agora para as indicações. Diego, você trouxe alguma coisa para indicar para a gente aí, de livros, músicas e filmes? Bom, de filmes, eu vou indicar dois, assim, que eu acho que eu gosto muito deles. Um chama Palavra Cantada. Aquela questão que eu falava durante ali sobre a discussão sobre letras de música e poesia, esse filme entra nessa questão. E tem um outro que eu adoro, esse filme, tem ele no YouTube, chamado Alquimistas do Som. Na realidade é um documentário, né? Um documentário sobre o experimentalismo na música brasileira. Inclusive você citou o Tom Zé fala muito bem ali. Eu acho que o Tom Zé é um cara fabuloso. Eu até cheguei a pensar na possibilidade de fazer um doutorado sobre o pensamento do Tom Zé. Não sei se eu vou levar isso adiante, porque eu tô fazendo algumas ideias de rascunhos. Eu não sei, assim, sobre, talvez, assim, uma coisa. O Tom Zé é um pensador dentro da música, ele pensa, e muitas vezes, inclusive, ele é chamado nos documentários para dar depoimentos, né, sobre, como um pesquisador mesmo, como um cara que vai fazer sínteses ali dentro do documentário, né. Ele fala muito naquele filme Os Filhos de João, que é um filme sobre os Novos Baianos, o Tom Zé fala ali, e nesse Alquimistas do Som, o Tom Zé fala muito, e é um filme sobre isso, o experimentalismo na música brasileira. Ele passa por Hermeto Pascoal, passa por João Gilberto, Tom Zé, Tropicália, Arrigo Barnabé, né, e muita coisa. Tem uma hora lá que o Egberto Gismonti ele fala uma coisa interessante, que ele fala que, na realidade, a música brasileira em si, ela já é experimental, que ela já tem uma mistura, né, de influências, né, de vários lados, né, de aspectos africanos, de aspectos, né, europeus, portugueses e tal. Tem vários aspectos. Então o Brasil, lembrando aqui uma expressão do Marcos Napolitano, o Brasil é uma grande usina sonora. Então esses dois filmes acho que são interessantes, né? Palavra Cantada e O Alquimista do Som. Bom, sobre livros, tem uma bibliografia muito vasta, né? Tem um que eu gosto muito, que é o Luiz Tati. Ele é um professor da USP. Inclusive, ele era do Grupo Rumo, e o Grupo Rumo fazia versões do Noel Rosa e de outros grupos, outros artistas da música antiga, do samba antigo. E o Luiz Tati, além dele ser um excelente compositor, um cara genial, né, um cara fabuloso mesmo, ele na USP, ele é um especialista em semiótica. Então ele faz uma espécie de semiótica da canção. Então ele tem um livro chamado Cancionista, né, e vários livros também, outros livros também, um chamado Todos Entoam também, em que ele leva a pesquisa dele. E a pesquisa dele é interessante, que ele tenta pensar que a música popular, a canção, vem muito da entonação da fala. E ele pensa como que a entonação da fala se desdobra em canções. Então é uma referência muito legal. Eu já citei aqui o Adorno, né? Acho que o Adorno é um cara para se pensar a música. Inclusive as críticas ao Adorno também. Interessante. No Brasil a gente tem uma produção muito grande de historiografia, tanto o Tinhorão, que tinha um viés mais nacionalista. Eu sei que na universidade o Tinhorão hoje ele é muito tirado, mas eu acho que o Tinhorão não foi só um babaca. Ele fez pesquisas interessantes também, né, pra gente ler e conhecer a música brasileira, né. E uma referência atual muito interessante chamada História e Música, do Marcos Napolitano, um historiador que se dedica à história da música brasileira. Tem outros livros também, O Som e Sentido, do José Miguel Wisnik, e vários outros. Atualmente eu estou lendo um aqui, até do Noel Rosa, como eu estou fazendo esse artigo sobre o Noel, filósofo do samba, e talvez deve virar show também.
é um livro do Almirante. Foi um dos primeiros historiadores da música brasileira, e o Almirante, ele era compositor também, e ele era amigo do Noel Rosa, né? Inclusive, o livro tem um caráter também de depoimento. O livro chama No Tempo de Noel Rosa, do Almirante, que é muito legal, e você já dá uma bibliografia legal para poder, né, pensar a música popular brasileira. E tem outros, inclusive do Tom Zé mesmo. O Tom Zé tem um chamado Tropicalista, Lenta Luta, e que tem vários artigos e ensaios do Tom Zé, que ele faz várias reflexões ali sobre música também. Muito interessante. Uma referência que eu deixo também, eu gosto muito do blog do Rogério Skylab. Ele produz muitos artigos muito bons, né? Eu acho que o Rogério Skylab, além do lado escatológico dele, tem um lado também legal, assim, como pensador da música, né? Tanto no programa dele, Matador de Passarinho, com entrevistas brilhantes, e no blog dele tem vários artigos ali. É um blog realmente que eu acho muito legal que ele escreve ali e tal, né? Que eu acho que ele muitas vezes faz coisas até mais interessantes do que alguns jornalistas hoje de música, que tá gerando uma desinformação, talvez, né? Bom, é isso. Então, vários. Tá certo. Agora eu vou passar aqui pro Marcos, para as indicações dele. Eu não vou fazer indicação, não, vou fazer pergunta de novo. Não, porque eu queria perguntar mesmo sobre o Tom Zé de novo. Eu acho que é uma pergunta interessante, porque eu acabei de dar um pequeno curso aqui sobre o Tom Zé e filosofia, né? Porque eu estou morando aqui em Santo Amaro, na região aqui de Tom Zé tá perto, né? Irará. Então a gente tá na aura do recôncavo. É bem Então, a cidade do Caetano até, não é? cidade do Caetano e do Assis Valente também. Que Na genial, verdade, adoro esses valentes. Tia Ciata é de Santa Amaro. Aqui é um caldeirão cultural, cara. Aqui consideram o berço do samba, porque tem um samba chula aqui. Mas a pergunta é outra. Quando você fala do Tom Zé, eu já tinha sacado isso como pergunta antes, sobre o projeto Mascate, Diego Mascate. A ideia do Mascate na descrição do Tom Zé. O Tom Zé disse que não sabia cantar, né? Então ele foi procurar outra forma de cantar. Não sabia cantar aquelas canções que tocavam na rádio. Então ele foi procurar outra forma de cantar como alguém que informa, como o Mascate que vendia coisas na cidade dele. A pergunta é se você se inspirou nessa ideia do Tom Zé e se seus produtos também são para vender como mascate, porque aí a gente pode brincar um pouquinho com a Adorno também. Então, sim, o mascate tem a ver com Tom Zé, a ideia. Na verdade foi o seguinte, eu existo enquanto compositor publicamente desde 2004. E daí na época tinha o falecido Trama Virtual, que era um site na internet, e também era a época do falecido Orkut também. E eu assinava Diego de Moraes, né, em 2004, quando eu entrei na faculdade, na UFG, tá? Né, antes disso eu era baterista, tocava bateria e outras. Ali eu comecei a tirar minhas músicas da gaveta e jogar publicamente, né, e tal. E daí, em 2009, aconteceu uma tragédia. O nascimento da tragédia no espírito da música. Bom, o que aconteceu? Em 2009 apareceu um Diego Moraes no Ídolos. Caraca, eu tinha algo a mais que ele. Meu nome é Diego de Moraes, mas ele era o Diego Moraes. E eu até pensei em assinar Diego Iconoclasta, porque eu sou anti-ídolos. Aliás, os meus ídolos, eles estão sempre. Os meus heróis, eles têm muito de anti-heróis também. Eles estão sempre discutindo, destruindo verdades pré-estabelecidas. O próprio Tom Zé faz muito disso. O Dylan dizia, não me sigam. O próprio Renato Russo falava, não sou o Messias. Né? O Kurt Cobain se matou, inclusive, né? Porque ele não se via dentro daquela coisa toda, da indústria cultural e tal. Então, eu fiquei, nossa, apareceu um Diego Moraes no Ídolos. E daí, de repente, o povo ia pesquisar coisa minha, daí eu desapareci, sabe? Dentro daquela coisa lá, sabe? Que a gente sabe que os programas Ídolos tal, eles se orientam por fórmulas, né? Os artistas vão lá, sabe? Tem algumas estratégias de canto e tal, e de postura e tal. E eu, sabe, eu não vou por esse lado comercial ou dentro de fórmulas pré-estabelecidas e tudo, né? Eu brinco com as fórmulas, eu gosto quando o Mayakovsky fala que o poeta é aquele que vai criar suas fórmulas, né? É uma coisa assim que ele fala. Bom, enfim, daí eu fiquei, né, aflito e tal. Depois apareceu um outro Diego Moraes, cantor de arrocha, inclusive, com a música Deixa uma Vontade de Dar Uma. E daí eu fiquei, quem sou eu, né? E tal. Daí eu me lembrei que na minha adolescência eu tinha um apelido de mascate. Um dia eu cheguei no ensaio lá, com um boné, uma jaqueta, o povo lá tava bêbado e falou, Diego, você tá parecendo aquele mascate, vendedor de panela. E pegou esse apelido na época. Só que esse apelido ficou restrito à minha adolescência, meus amigos ali. Já
na faculdade, nesse período que eu estava tentando, né, achar uma marca para mim, assim, para que as pessoas pudessem lançar na internet e achar o meu trabalho, né? E tal, daí eu peguei o mascate como metáfora para o meu trabalho, transitando, porque eu tenho os vários projetos e tal, né, já tive o Diego de Moraes do sindicato, atualmente tem o Pode Ser, o Val Direto e tal, então tem essas várias coisas, né, daí a pergunta, né, se é para vender, na verdade é mais para distribuir, assim, eu também vendo, né, lógico, vendo o CD, mas na verdade o CD, muitas vezes eu também distribuo, dou o show, né, tal, a gente vende o show também, né, mas não num ponto de vista mais comercial, assim. Essa que é a ambiguidade, né? Eu vendo um trabalho que não é tão comercial assim. Esse é um paradoxo dentro da minha própria coisa, né, tal. E sim, isso que você falou do Tom Zé, né? Ele fala que o fato de ele não saber cantar, ele teve que tentar achar um outro jeito, outras formas, né, para se destacar, né, e tal. Ele teve que a própria deficiência dele fez com que ele desenvolvesse outras coisas e tal, né, pudesse, né, desenvolver essas coisas. Tom Zé realmente é uma coisa que uma referência, né, ele, o Arnaldo Batista também, dos Mutantes, acho genial. E dentro da Tropical, acho que o Tom Zé, como um cara que ficou muito tempo marginalizado, esquecido, muito bom, agora ele ter sido, entre aspas, resgatado, né? Nos últimos anos, ele tá tendo, né, a expressão dele, fazendo os discos e tal, e fazendo intervenções públicas, dizendo o que ele pensa e tal. E acho muito interessante as teses dele, assim, tipo aquela que tem no YouTube lá, né, já viu ele falando da aula, grande aula de história, aquilo é uma grande aula de história a partir de Tô Ficando Atoladinha. Ele no Jô Soares, antes ele fez um texto pro blog dele também, um texto maior, em que ele fala que atoladinha é um meta-refrão microtonal e plurissemiótico, e ele desenvolve a tese, né, ali, do Tô Ficando Atoladinha e tal. Então, eu acho o Tom Zé um grande pensador também, né. A gente tá chegando aqui no final do programa, já deu muito tempo aqui, já deu mais de uma hora, né? Eu queria agradecer a sua presença aqui, Diego, que a gente. Foi um prazer muito grande receber você. A gente ainda não sabe muito bem como receber um convidado no programa, que é o primeiro que a gente está recebendo, mas a gente fez o melhor que a gente conseguiu. Eu queria dar um espaço agora para você divulgar algum show, os seus contatos, aí, enfim, fazer o seu jabá aí aqui no espaço aqui no programa. Ah, sim, bom, pessoal, atualmente, né, eu tô focado, né, na gravação do novo disco do Pode Ser, que vai chamar A Dança da Canção Incerta, mas o meu trabalho você pode encontrar pela internet. Se você jogar no site diegomascate.com.br, você baixa ali o novo disco, né, que eu chamo inclusive de AC, que eu gravei ele antes do coágulo que eu tive no cérebro, ao ser talvez espancado ali pela Rua Augusta, a 120 por hora, e eu tô agora no momento DC, depois do coágulo, tô escrevendo agora um outro disco, né, depois, tipo a História da Humanidade, AC, DC, agora eu tô no DC, né, ICDC, né, então eu tô no DC, depois do coágulo, tô querendo fazer um LP, em que o lado A falar do meu renascimento, da volta à vida, a ideia da reviravolta, que é a ideia central que eu quero trabalhar, e o lado B, pensar o renascimento do renascimento, porque eu acho que a gente tem que, sabe, muitas coisas, né, é preciso renascer o renascimento cultural hoje, constantemente, porque a gente vive hoje talvez lastros de Idade Média, de Idade das Trevas, de uma nova Idade Média dentro do próprio capitalismo, né, o Edir Macedo vendendo terreno no céu, inclusive, coisas terríveis, né, acontecendo aí, de um Estado laico que é uma piada, que não é Estado laico, né, a religião e a política totalmente misturado, o nosso Congresso Nacional totalmente conservador, reacionário. A gente está num momento, né, muito ruim desse ponto de vista. A gente precisa se unir, né, quem tem consciência crítica e os trabalhadores e essas pessoas todas, eu acho, né, para que não venha essa barbárie. Bom, para fechar, coloca lá no Facebook mesmo, Diego Mascate, curte lá, porque quanto mais curtida é melhor para nós. Também tem outra banda que eu participo, Japó de C, curte lá também, né? Tem a dupla, que é uma dupla caipira, mas assim, apesar de eu estar no meio universitário, eu não faço sertanejo universitário, né? É uma música sertaneja, mas com alma rock and roll, né? A dupla chama Valde e Redson, com W, Valde, né? Curte lá também. Então é isso, tem esse material todo aí, tem os discos para baixar na internet. O Valdir Edson tem um disco para baixar no blog, valdiredson.blogspot.com. O Pode Ser, o primeiro EP que a gente lançou em 2012, tem para baixar lá no blog também, tudo torto em linha reta.blogspot.com. Também, se você jogar no Google, tem um CD meu de 2007, coloca assim, Diego de Moraes Reticências 2007, lá você acha o link lá para poder baixar. Teve uns que eu lancei em 2010, joga no Google assim, Diego e o Sindicato Parte de Nós, 2010. Também tem um disco lá para baixar.
E também entrando em contato, também tem disco para baixar, mas também tem um disco para vender. Quem quiser comprar o CD também ajudar, entra em contato comigo pelo e-mail diegomascate@gmail.com. Eu posso, mesmo que eu não vá na cidade, meu sonho é ir na cidade, né? Mas eu também posso mandar pelo correio também, né? Também seria legal, como antigamente a gente fazia com os fanzines, né? Essa comunicação pelo correio que é uma coisa legal. Bom, sobre esse tema aí, Marcos, né? O Marcos ele falou do Assis Valente. Tem um texto meu no Google também, O Suicídio de Assis Valente e o Papai Noel da Coca-Cola, em que eu fiz um texto lá publicado no jornal, tem ele no meu blog, e acha lá na internet um texto que eu fiz sobre o Assis Valente. Bom, obrigado, Diego. A gente Valeu, vai terminar aqui o programa. Então, até o próximo programa aí, pessoal. valeu, obrigadão.